Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos de volta aqui ao Dr. Apple News, o episódio do 114º, né? Quase que eu perdi a conta por conta da minha ausência na semana passada, mas estamos de volta. Um abração para todo mundo que mandou saúde aí para mim, obrigado. Eu tive que fazer uma pequena cirurgia, que já estava programada inclusive, recuperação um pouco mais lenta, eu ainda estou em recuperação, mas já estou de volta aqui a todo vapor para trazer as notícias da Apple para vocês. Com a ajuda sempre aí do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, do Davi. Muito obrigado a todos vocês, um abração, obrigado pelo carinho de vocês. Bom, vamos lá. Temos ali no dia 15 de outubro de 93 o John Sculley fazendo aí o acordo com a Apple de 10 milhões de dólares para poder deixar a Apple, para parar de ser CEO, largar a mão e tocar a vida dele, né? O John Sculley, ele acabou multiplicando a linha de produtos da Apple, né? Não tinha muita noção do que estava fazendo, ele vinha de uma outra área, etc. Teve toda aquela treta com Steve Jobs, né? E depois de um bom tempo acabou sendo convidado, né, na verdade, a sair, porque viram que ele não tinha mais condição mesmo de tocar a Apple. A Apple estava indo aí para um lugar bem ruim já nessa época. Depois teve mais dois CEOs até a volta do Steve Jobs, mas fizeram aí um acordo de meros 10 milhões de dólares para que ele pudesse largar o osso, né? Tem muita gente que taca pedra, mas a gente sabe que a gestão dele foi uma gestão bem complicada, bem conturbada, mas teve a sua importância, né? A gente só entende as coisas no final do filme, né? No meio do filme a gente fica apenas julgando o que está acontecendo, mas no final do filme que a gente entende tudo o que está acontecendo. E ele foi muito importante para a Apple. Um dos aspectos, por exemplo, que ele foi importante foi a pavimentação com o Newton para o caminho do iPhone, do iPad, né, etc. Então a tecnologia que ele acabou acreditando e botando fé e mandando a galera trabalhar foi o fundamento para os equipamentos que nós temos hoje em dia. Então não dá para tacar pedra, a vida é feita mesmo assim de altos e baixos, né? E fez parte da história, foi importante para a gente. A gente tem também agora em 96, 3 aninhos depois, 17 de outubro de 96, a Apple lançando o Performa 6360, que era o Mac que tinha o kit multimídia, né? Tinha o leitor aí de CD, com um preço um pouco mais acessível aí para a galera, né? Tinha... A placa-mãe chamava-se Alchemy, né? Tinha 64 bits de memória RAM DIMM, olha como é que era. Um processador de 160 MHz, não era nem gigahertz, era megahertz. E naquela época era algo absurdo, né? Vinha com um modem de 28800K, lembra que tinha o modem de 28800 e o 33600, se não me engano acho que era 33600, né? Que era um modem mais rápido e tal. Nossa, realmente era uma época muito legal. Comparada com hoje é muito arcaico, mas é uma época muito legal. E essa máquina era vendida por 1.500 dólares, mais ou menos a faixa que nós vemos hoje, né? A máquina mais barata da Apple hoje está na faixa de 1.000 dólares, né? Essa aí era um low cost, né, e 1.500 dólares. Então a gente vê que a Apple costuma manter mais ou menos a mesma faixa de preço, tirando alguns produtos específicos, como por exemplo o Mac de aniversário de 20 anos, que custava 7.500 dólares lá em 97, né? Aqui a gente tem um momento histórico também, 18 de outubro de 2010, a Apple tinha lançado o iPad e as vendas do iPad ultrapassaram as vendas do Mac, né? Foi uma coisa que ninguém imaginava. Foi uma mistura aí de concorrência, com jogadas de marketing muito bem elaboradas e um produto realmente fantástico, né? O iPad veio e realmente criou uma linha de produtos, criou uma categoria de produtos e ninguém esperava que fosse vender vender mais do que os Macs, né? Mas enfim, o iPad virou um grande queridinho da Apple aí e também ajudou a abrir mercado, né? E também a trazer caixa para que a Apple pudesse fazer outras coisas. Um produto realmente espetacular, né? Foi um dos eletrônicos de venda mais rápida, de sucesso de vendas mais rápido da história.
Agora a gente vai para as notícias semanais. A gente tem aí empregados da App Store lá na China. A Apple em alguns países tem os seus funcionários que trabalham no setor da App Store, que serve justamente para poder ficar analisando os aplicativos que são submetidos à loja, procurando algum tipo de falha, algum tipo de pegadinha, código malicioso, etc. E também fazer os ranqueamentos dos aplicativos, né? Quando a gente entra na App Store, sempre tem um aplicativo anunciado, os top 10, o feature, etc. e tal. E aí os caras lá da China estavam trocando favores com os desenvolvedores, né? Então os desenvolvedores levavam os caras para as boates, pagavam almoço e tal, e eles davam uma subidinha no ranqueamento dos aplicativos. Isso é uma conduta incompatível aí com as regras aí da Apple, né? E pelo menos 5 pessoas foram mandadas embora lá do App Store por conta disso. Eles não podem ter contato com o desenvolvedor, até para ter ali uma confiabilidade maior nesse ranqueamento, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente vê um raio-x que foi feito com vários cabos USB. Tipo C, né? Qual deles você acha que é o Thunderbolt? Tá vendo como é uma grande diferença, né? O pessoal fala, o cabo da Apple é muito mais caro e tal. Realmente é muito mais caro. Se tá além do preço ou não é outra questão, né? Mas a gente vê a diferença de tecnologia. E por isso que o cabo Thunderbolt ele tem uma velocidade maior de transmissão de dados do que os outros cabos. A gente tem aí uma placa controladora dentro do próprio plug, né, um negócio microscópico, né? E você vê que outros ali não tem, tipo a tomada da casa da gente, né? O cabo direto no plug ali, né? Tem uns até que tem o segundo ali, mas ali a gente percebe a tecnologia empregada dentro desses produtos, né? E por que são mais confiáveis também. Tem muita gente que acaba estragando o teu equipamento comprando carregadores paralelos, cabos paralelos. Tome cuidado, gente. Às vezes o barato sai caro. Já vi pessoas aí perdendo equipamento por conta desse tipo de economia. Óbvio que tem outros que não, mas enfim, é um risco a se correr, né? Uma roleta russa com relação a isso. AirTag, a Apple está sendo processada aí por conta dos AirTags, né? Os AirTags estão sendo os dispositivos preferidos dos stalkers, né? Das pessoas que ficam ali rastreando as outras e sequestradores e tudo mais. Óbvio que não existe só o AirTag, existem outras empresas que trabalham com esse mesmo sistema, que são tagzinhos, são pastilhazinhas que fazem a localização, mas o pessoal está gostando bastante da Apple. Por que será? Porque funciona. Agora uma tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Não tem jeito, né? A gente tem que ter esse tipo de ciência. Isso aí entristeceu muito Einstein, entristeceu muito Santos Dumont, né, que criaram coisas que eles achavam que iam ser usadas para o bem e acabaram sendo usadas para o mal, muito mal. Né? E aí a gente tem a mesma coisa com a Apple, com o AirTags, e a Apple sofrendo aí uma ação judicial com relação a isso. Vamos ver o que isso vai resultar com relação a mudanças de produto ou até mesmo sair o produto de linha, né? E a gente tem aí uma notícia do Ming Chi Kuo. Aliás, essa semana o Ming Chi Kuo ele tomou a pílula como é que é? Esqueci daquela bonequinha lá do Monteiro Lobato, daqui a pouco eu lembro. Ela tomou a pílula ali e começou a falar sem parar. Ele tem um monte de rumor do Ming Chi Kuo essa semana. E ele está dizendo ali que o AirTag 2, a segunda geração, já foi jogado lá para 2025, Emília, já foi jogado para 2025 aí com relação a uma nova geração aí do AirTag, né? Também, esse veio da Digitimes, na verdade não veio do nosso oráculo Ming Chi Kuo, com relação ao equipamento dobrável, com tela dobrável da Apple. Eles estão dizendo que vem um iPad aí e provavelmente vai ser anunciado o ano que vem para começar as vendas em 2025. A gente já vem falando sobre isso aqui no canal, quem acompanha aqui o Dr. Apple News, a gente já vem falando sobre isso já faz uns 4 anos, né? Desde patentes que a Apple entrou, patentes que a Apple ganhou, de displays dobráveis, de borboletas de como fechar, abrir e fechar, né, as dobradiças, etc. E parece que as coisas estão chegando
a um fim, né? A Apple, o pessoal chega nesses rumores aí por conta dos fornecedores. E tem vários fornecedores que estão ali oriçados, recebendo pedidos e testes e não sei o que, e parece que realmente a Apple está em vias de conseguir solucionar esses problemas, né, físicos aí de abrir e fechar, etc. E está em vias de lançar algum equipamento dobrável, provavelmente um iPad. Aí o Ming Chi Kuo falando que as vendas dos MacBooks caíram aí cerca de 30%. Esses valores não são reais, a Apple não comunica esses valores, né? A gente não tem isso como exato, né? Isso eles vão fazendo aí estatísticas em cima dos fornecedores, etc. A gente tem uma queda de 30% das vendas dos MacBooks. É esperado isso, né? A gente tem um boom muito grande com relação à venda de portáteis, duas ondas, na verdade, duas tsunamis, né? Aumentos aí de venda grande. Primeiro com relação à pandemia, muita gente teve que ficar em casa e trabalhar de casa, né? Então teve que comprar um computador melhor para trabalhar em casa, então isso levantou as vendas dos Macs, e também o Apple Silicon, né? Também deu uma aumentada. E é normal que essa maré alta, ela volte ao padrão, volte ao normal, né? Então a gente tem visto aí uma queda. A Apple provavelmente não vai lançar processador novo esse ano, M3 esse ano, vai ser o ano que vem, então não vai ter alteração aí dos Macs provavelmente esse ano, né? Pessoal que está com o Apple Watch Ultra, né? Tem alguns que estão reclamando que o display está dando umas flicadas, né, como o pessoal a portuguesa, né? Dá umas falhadinhas, dá umas piscadinhas, umas tremidinhas e tal. Não são todos os modelos que estão tendo esse problema, mas a Apple já está investigando o que está acontecendo com esse número aí de equipamentos, talvez um lote, e com certeza vai ter uma solução. Se você está tendo esse problema com o seu Ultra, leve aí numa autorizada, que eles já estão verificando o que vão fazer, se é alguma coisa de software ou se é alguma coisa mesmo de hardware, e daí teria que precisar trocar o equipamento, tá? Bom, pessoal, o pessoal que está esperando o iMac aí, o Ming Chi Kuo, o rumor dele aí, ele geralmente acerta, dizendo que não vem mesmo um iMac, né, novo esse ano. No começo de 2024. O pessoal está sempre empurrando com a barriga mais um pouquinho. Eu sei que tem muita gente que está aguardando ali, está segurando a maquininha antiga, né, para poder trocar de máquina. Faz 2 anos que a Apple não mexe nesse iMac, parece que esqueceu, né, está lá no escanteio. Enfim, a gente estava com uma expectativa muito grande de, pelo menos no final desse ano, a Apple lançar alguma coisa, mas parece que não, parece que vai ficar aí para o começo do ano que vem. E pode ser que seja logo no começo do ano que vem. A gente já teve algumas situações da Apple logo no comecinho já trocar as máquinas e fazer uma atualização silenciosa. Se bem que eu não sei se a Apple faria isso com relação ao iMac, né? Porque já faz 2 anos que ela não fala nada sobre o iMac, está com chip M1. Enfim, pessoal, vamos ter que aguardar mais um pouquinho, né? E junto com essa notícia, quem está esperando aí um iMac grandão, isso vai ficar provavelmente para 2025, mais para frente ainda, né? Vamos ter um pouco de parcimônia com relação a isso. A gente sabe que essas coisas de data, a Apple às vezes faz algumas pegadinhas, né? Solta datas diferentes para poder saber quem é que está vazando informação dentro da Apple. Então a gente não tem certeza. Se bem que o Ming Chi Kuo tem um respeito grande aí da comunidade, porque geralmente ele acerta as suas previsões, porque ele não leva só em conta um rumor lá de dentro da Apple, ele leva em conta também a movimentação ali de toda a indústria, né? Então ele junta todos esses dados para poder fazer uma previsão mais acertada, né? Então quem está esperando aí um iMac grandão, um iMac Pro, né, que foi descontinuado o último em 2017, né, olha, em 2017 nós não temos um iMac Pro, e muita gente eu sei que gostaria de ter um iMac maiorzão e tal, com uma capacidade mais porreta para poder fazer seus trabalhos e não depender só do MacBook ou do Mac Studio, né, por exemplo, para poder fazer o seu trabalho. Mas vamos ver, a Apple tá tudo doido, né? Eu falei para vocês, né? Depois daquela quebra toda da cadeia, demora para as coisas entrar no eixo de novo. E vai demorar ainda mais um pouco, né?
Nova caneta da Apple, né? A Apple Pencil já foi atualizado para USB tipo C, $79. Não tem muitas novidades, né? Ainda falta algumas coisas interessantes, como um pareamento sem contato, carregamento por indução, enfim, ainda falta algumas coisas. A gente falou sobre o Apple Pencil nos Dr. Apple News anteriores com relação a isso, que a Apple também empurrou um pouco mais para frente as novidades. Então vamos esperar para ver. A Apple teve que parar tudo para mudar tudo para USB, né? Porque a gente já sabe por quê, né? Aqui é um negócio interessante, viu, pessoal? Aqui a Apple está planejando fazer uma atualização dos iPhones sem tirá-lo da caixa. O que significa isso? Quantas vezes você já comprou um iPhone e antes de você migrar os teus dados, ele deu um aviso assim: opa, você precisa atualizar o seu iPhone. O iPhone novo precisa ser atualizado. Por quê? Porque o iPhone sai da fábrica com uma versão do sistema operacional, vai até a loja e fica na loja. E nesse ínterim a Apple vai lançando atualizações. E o iPhone não fica sendo atualizado, porque ele está lacrado dentro da caixa. A Apple está tentando bolar uma forma de atualizar o iPhone, os funcionários atualizarem os iPhones sem tirá-lo da caixa. Olha que maluquice que seria isso. Porque daí na hora que você compra o aparelho, ele já está com a última versão do sistema operacional, o que seria muito mais cômodo para o usuário final. Mas como será que eles vão fazer isso, né? Talvez abrir, né, e depois lacrar a caixa de novo, né? Enfim, parece que a Apple não está querendo fazer isso, ela quer criar uma tecnologia diferente para fazer esse tipo de atualização. Vamos ver o que vai sair da cartola, né? E aqui a gente tem um artigo muito interessante falando do Steve Jobs com relação às particularidades dele com relação a recrutar pessoas, a contratar pessoas. Ele levava isso muito, mas muito a sério. Era um dos grandes pilares ali da Apple, contratar pessoas certas. E a gente sabe, quem já passou por processos seletivos da Apple, sabe que é um dos mais penosos que existe no planeta, né? Você passa por dezenas de entrevistas, mas dezenas em vários departamentos, e só lá no final que eles vão dizer o que você tem que fazer, quanto que você vai ganhar, qual que é a proposta salarial. É conversa atrás de conversa, você fala aí com, sei lá, umas 20 pessoas até a coisa realmente fluir. E é uma cultura que o Steve Jobs pregou porque ele sabia que, como está dizendo no título, é top priority, é a prioridade principal você ter um time bom, você contratar pessoas boas. E ele fazia questão de deixar as pessoas desconfortáveis nas entrevistas para justamente sentir a reação, porque o dia a dia ele sabe que vai ter momentos desconfortáveis, ele quer saber como a pessoa vai reagir. Não dá para você contratar uma pessoa só pelo currículo no papel, né? Esse tipo de entrevista, você testar a pessoa, né? E ele fazer isso com muita, às vezes até crueldade, né? Fazer perguntas bem cabeludas, capciosas, né? Às vezes denegrir o trabalho do cara. Pô, esse trabalho que você fez nessa tua empresa foi uma porcaria e tal, para ver se o cara ia defender, ia concordar, né? Enfim, para ver qual que é a postura do cara, né? Agora imagina você pedindo um emprego e fazendo uma entrevista com o Steve Jobs, e imagina como o nervosismo devia estar lá no topo, né? E você ainda tem uma resposta positiva que agrade o chefe para ele contratar você. Então realmente não era fácil. Acho que era mais fácil você entrar ali nos Navy SEALs do que entrar na Apple nessa questão. Legal, pessoal, eu estava com saudade de vocês. Deixe seus comentários aqui embaixo para a gente bater um papo. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. E não esqueça de divulgar aí o site drapple.com.br para os teus amigos, teus colegas, usuários de Apple, para que eles possam aprender melhor aí, utilizar o equipamento. Tem os cursos lá para eles se matricularem e também os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.